E hoje nós vamos fazer uma reavaliação da Frasle. Você conhece a Frasle? A Frasle eu considero como um achadinho da Bolsa de Valores brasileira. Mas como assim? O que é isso? É uma empresa de boa qualidade, com bons fundamentos econômico-financeiros, um bom negócio, mas sumida, escondida na Bolsa de Valores. E aí? Nesse tipo de vídeo eu faço a avaliação completa da empresa e trago para vocês um achadinho da V3. Será que vale a pena investir? Se tu ficou curioso, meu amigo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo, sem enrolação. Numa visão inicial, nós vemos uma Frasle muito forte, com uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, praticamente inexistente. Eu peguei os balanços da empresa de 2021 a 2025, fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores da análise dinâmica de balanços, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. A Frasle hoje ela possui algo em torno de 1,9 bilhão de reais de capital de giro, ok? Aqui nas fontes, no mouse. E com esse dinheiro, ela financia a sua necessidade de capital de giro, estimada em 1,3 bilhão de reais, e sobra 600 milhões de reais. A empresa tem um comportamento muito homogêneo ao longo dos anos. O capital de giro sempre foi positivo, a necessidade de capital de giro também crescendo de forma linear, e o saldo de tesouraria evidencia uma empresa muito líquida. Eu peguei essas informações e coloquei no gráfico para verificar as tendências desses indicadores. E esse é o gráfico dos indicadores dinâmicos, onde a linha azul é o capital de giro próprio, a linha vermelha é a necessidade de capital de giro e a linha amarela o saldo de tesouraria. É um gráfico muito bonito, muito adequado, né? Onde nós percebemos que o capital de giro sempre esteve em níveis superiores à necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha. E isso é muito bacana. Mas tem sim, né, um ponto de inflexão, um ponto de mudança na Frasle, que foi dezembro de 2024, tá? Aqui no mouse. Percebam que a necessidade de capital de giro estava sempre andando de lado, né? Que é essa linha vermelha, mas de 2023 para cá ela começa a crescer de forma forte. O capital de giro próprio, que é a linha azul, também cresce, meu amigo, tá? Mas numa inclinação menos forte que a necessidade de capital de giro, ok? É só você verificar aqui o ponto de início de 2023 e o ponto final em 2025, né? A gente vai constatar que a necessidade de capital de giro possui uma inclinação maior. E aí, qual é a consequência disso? Perda de saldo de tesouraria, ok? Por isso que a empresa hoje ela possui níveis menores de liquidez agora em 2025 em comparação a 2023. Mas é uma estrutura financeira adequada que mostra uma empresa muito eficiente na gestão dos seus recursos. E esse é o indicador saldo de tesouraria e ele é composto por apenas três contas, meus amigos, que é o caixa, as aplicações financeiras e os empréstimos e financiamentos. Quando eu abro esse indicador, a primeira coisa que eu faço é verificar o volume de empréstimos de curto prazo. E sim, a Frasle tem empréstimos de curto prazo aqui no mouse, estimados em 390 milhões de reais, ok? Mas ela possui mais de 1 bilhão de reais em caixa e aplicações financeiras. Então ela pode pegar o dinheiro que ela tem em caixa, quitar esses empréstimos de curto prazo, né? 100% integralmente, e mesmo assim a empresa ficaria com caixa confortável. A liquidez da Frasle, ela vem do longo prazo, ela vem do capital de giro próprio. A Frasle não é uma empresa que precisa de empréstimo de curto prazo para financiar a sua necessidade de capital de giro, para financiar a sua liquidez, ok? Não acontece isso na Frasle. A Frasle possui capital de giro mais do que suficiente para bancar suas operações e isso nós constatamos pela alta liquidez dos saldos de tesouraria ao longo destes anos, ok? Que chegou ao maior volume em 2023, atingindo a cifra aí de praticamente 750 milhões de reais.
Quando nós abrimos a necessidade de capital de giro da empresa, nós vamos constatar que a receita, né, o faturamento da Fras-le ao longo desses anos, de 2021 a 2025, cresceu 60%. Mas a necessidade de capital de giro cresceu em 107%, praticamente o dobro. E isso não é legal. O bom, meu amigo, seria que a receita crescesse junto com a necessidade de capital de giro, ok? Quando a necessidade de capital de giro ela cresce de uma forma mais forte, e isso traz alguns transtornos para a empresa sob o ponto de vista de liquidez, né? E a gente pode constatar isso também quando nós analisamos o ciclo financeiro, aqui no Mouse. Lá pelos idos de 2021, a empresa tinha um ciclo financeiro de 88 dias. E agora, em 2025, está batendo 115 dias, né? Então, a empresa ela está com uma dilatação no ciclo financeiro. E o que é ciclo financeiro? Ciclo financeiro é do dinheiro ao dinheiro, né? É o tempo que a empresa leva para pagar os seus insumos, produzir os seus produtos, estocar, vender, né? Faturar e emitir a nota fiscal, emitir o boletão e receber o dinheiro de volta, né? Lá em 2021, ela demorava na faixa de 90 dias, agora está demorando na faixa de 115 dias. Então, hoje a empresa está demandando mais dinheiro para bancar a necessidade de capital de giro. Quando nós analisamos todas as contas, nós percebemos que as duas principais contas que provocaram essa dilatação do contas a receber é a conta fornecedor, também conhecido como contas a receber, que lá em 2021 girava em 42 dias, agora em 60 dias. Ou seja, tudo que a Fras-le vende, ela recebe em 60 dias, em média. Por outro lado, o estoque também dilatou. A Fras-le está mais estocada. Lá em 2021, ela gerava o seu estoque com 117 dias, aqui no Mouse, ok? E agora em 141 dias. Então é uma empresa que ao longo desses anos ela tem crescido a sua necessidade de capital de giro de uma forma mais forte que o crescimento do faturamento. E isso é um ponto negativo para a administração da Fras-le, aí, principalmente de 2023 para cá. E quando nós abrimos o capital de giro próprio da empresa, nós percebemos que esse capital de giro está crescendo de forma robusta, saindo aqui de praticamente 800 milhões de reais e batendo 1,9 bilhão de reais, né? O que é que tem de importante aqui, pessoal? Vamos lá, alguns pontos. Em primeiro lugar, o aumento do imobilizado e do intangível, principalmente de 2024 para 2025, aqui no Mouse, tá? Saindo aqui de praticamente 600 milhões e batendo 1,8 bilhão em 2025. Isso aqui é a aquisição da Dacomsa, né? Uma empresa também fabricante de freios, componentes de freios, assim como a Fras-le lá no México, beleza? E vamos lá, o que tem de mais importante? Meu amigo, o que tem de importante no capital de giro é esse indicador aqui embaixo, que é o índice de financiamento das fontes de recursos, né? Isso significa o quê? Observe que esse indicador está aumentando, né? Agora em 2025 bateu 0,42. Ele já chegou a ser 0,20 lá em 2023, evidenciando uma empresa muito pouco endividada. Mas hoje, atualmente, cerca de 42% dos recursos que compõem as fontes, né, de capital de giro da empresa no passivo, 42%, ou seja, cerca de 2,2 bilhão de reais é de capital oneroso de longo prazo, beleza? A notícia boa é que é capital de longo prazo, a notícia ruim é que a empresa vem ficando cada vez mais dependente de recursos de terceiros. A Fras-le é uma empresa endividada? Para responder essa pergunta, nós vamos pedir ajuda aqui ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, ok? E lá pelos idos de 2022, 2023, a empresa tinha até dívida líquida negativa. Agora, em 2025, a empresa está com a dívida líquida de 1,6 bilhão de reais. E o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de algo em torno de 2,85. Ou seja, a empresa precisaria de praticamente 3 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar a sua dívida líquida. De uma situação muito cômoda, sob o ponto de vista de endividamento, a Fras-le agora, a partir de 2025, passa a ser considerada
uma empresa que já tem um endividamento relevante, né, de praticamente 3 vezes o EBIT. E por que isso aconteceu? Mais para frente eu vou contar para vocês, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora nos indicadores da DRE. E a performance operacional, pessoal? Como anda a performance da Fras-le? Eu separei 4 indicadores aqui, que é o faturamento, o CMV, o EBIT e o lucro líquido. O faturamento está em linha, né? A empresa cresceu praticamente 60% nos últimos anos. O CMV bem administrado. A média dos últimos 3 anos, 23, 24, 25, está na faixa dos 66,5, né? Olha aqui para vocês verem. CMV é o custo da mercadoria vendida, ou seja, a cada R$100 de venda, 66%, R$66 é CMV. E a Fras-le vai entregar um EBIT sempre acima de 10 pontos percentuais. O EBIT de 2023 bateu 16%, o de 24 bateu 13,1% e o de 2025 bateu 14,1%. Mas o que é de saltar aos olhos é a performance do lucro líquido. Se nós compararmos o lucro líquido de 24 com 25, nós vamos constatar que o lucro líquido diminuiu de 9,3% para 5,4% aqui no mouse, ok? Mas por que o lucro líquido diminuiu? Você sabe? Muito simples, é pelo resultado financeiro. A Fras-le hoje tem uma dívida a ser administrada. E essa dívida gera um resultado financeiro que ele é relevante. E em 2025 a empresa pagou mais de 300 milhões de resultado financeiro líquido positivo, né? Juros pagos. Então, meu amigo, a empresa até gerou um EBIT bacana de 576 milhões de reais, mas ela tem aqui um resultado financeiro de 300 milhões de reais para pagar, sobrou 222 milhões de reais. É a conta chegando. A empresa se endividou para adquirir a Dacomsa e agora ela está começando a auferir os primeiros resultados financeiros muito ruins, né? Juros a serem pagos, né? Beleza? Vamos fazer o fechamento do vídeo com a avaliação econômico-financeira da Fras-le. E aí, meu amigo, qual a sua avaliação sobre a Fras-le? Vale a pena investir? Vamos por partes, eu vou dar a minha opinião. A Fras-le, sob o ponto de vista econômico-financeiro, ela até é uma empresa interessante. Tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2 praticamente inexistente. Ela tem um capital de giro estimado aí em praticamente 1,9 bilhão de reais e esse capital de giro consegue sustentar, financiar a necessidade de capital de giro que é estimada na faixa de 1,3 bilhão de reais e ainda sobra dinheiro, sobra mais ou menos 600 milhões de reais. A Fras-le é uma empresa muito líquida, não tem o menor problema de liquidez nem no curto nem no médio prazo, ok? Mas vamos lá, o que de importante aconteceu em 2025 que quando nós comparamos os resultados de performance operacional da Fras-le em 2024 com 2025, a gente vê uma diferença brutal. É claro que eu estou falando da Dacomsa. A Fras-le comprou a Dacomsa, uma fabricante de componentes de freio lá no México. E aí mudou a sua estrutura inteira. Em 2024, a Fras-le praticamente não tinha dívida. Ela tinha uma dívida muito pequenininha, algo em torno de 250 milhões de reais. Isso fazia com que o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT fosse insignificante na faixa de meio. Ou seja, ela precisava de meio ano para pegar 100% do seu EBIT e quitar a sua dívida líquida. Mas aí veio a aquisição da Dacomsa, veio novas dívidas. E a realidade hoje da Fras-le é uma empresa que deve algo em torno de 1,6, 1,7 bilhão de reais para um EBIT na faixa de 570 milhões de reais. Então o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT da Fras-le hoje em 2025 está na faixa de 2,9 vezes. Ou seja, ela precisava de praticamente 3 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar a sua dívida líquida. Essa dívida líquida, né, é positiva de algo em torno de 1,7 bilhão de reais,
já começa a impactar no balanço patrimonial da Fras-le. E o que a gente vê agora em 2025 é uma empresa que deixou na mesa algo em torno de 300 milhões de reais em resultado financeiro deficitário, ok? Então a Fras-le, sim, ela gerou um EBIT relevante na faixa aí dos seus 570 milhões de reais, mas mais da metade desse dinheiro foi destinado a custear o resultado financeiro muito ruim. Então nós temos hoje uma Fras-le que vai te entregar um lucro líquido bem menor do que era antigamente, tá? Essa empresa sempre entregou um lucro líquido na faixa dos 9% e agora está entregando um lucro líquido na faixa dos 5%. E isso o mercado não gosta. O mercado quer uma empresa que cresça o faturamento, que te entregue bons resultados, mas ninguém quer ver o seu lucro líquido ser corroído por um resultado financeiro muito ruim. Tem um negócio muito interessante na Fras-le, que é a recorrência. Cara, você já parou para pensar que o negócio da Fras-le tem muito de recorrente? E isso está no freio, sistema de freio. O que acontece? Isso estraga, cara. Isso é consumido. De tempos em tempos, a gente infelizmente tem que fazer uma revisão no carro e dar uma checada no freio. O motor, a turma até negligencia, agora ninguém pode brincar com freio. Nesse sentido, a Fras-le, ela tem um negócio de receitas recorrentes. Principalmente quando a economia vai mal, né? Troca-se menos os carros, né? Carro mais velho sempre vai dar mais manutenção. E isso, quando a gente pensa em grandes frotas, né? Frota de ônibus, caminhão, taxista, Uber, aí a recorrência da troca dessas peças é maior ainda. Isso é muito bom, isso me agrada, ok? Quando a gente analisa a questão da Fras-le, realmente a gente fica um pouco chateado com esse resultado financeiro ruim dela em 2025 e como isso come a margem, né? Como isso está impactando no lucro líquido. Mas o meu entendimento é o seguinte, a Fras-le, ela era uma empresa que tinha dívida líquida zerada. O que ela percebeu hoje é uma grande oportunidade de entrar no mercado americano. E nada melhor do que o México. O Brasil até exporta para os Estados Unidos, mas a nossa relação ela tem um quê de política que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? E já a relação do México com os Estados Unidos, ela é mais estável, ela é regida pelo NAFTA. Então, a Fras-le, quando ela comprou a Dacomsa no México, né, ela conseguiu pulverizar o seu risco, diminuir o seu risco a nível industrial com novas plantas, mas ela entrou num novo mercado que é o México. E existe uma avenida enorme de crescimento que é o mercado americano. E é muito mais fácil ela penetrar, ganhar mercado no mercado americano via Dacomsa do que via Brasil, via Fras-le, ok? Então eu percebo que foi uma atitude bacana, foi uma atitude correta de expansão. O que eu gostaria de ver na Fras-le para os próximos anos é uma diminuição do endividamento dessa empresa. Nós não podemos romantizar, achar normal uma empresa deixar 50% do seu EBIT, né, para um resultado financeiro negativo, como é o caso da Fras-le, né? Em 2025 até agora, ela gerou um EBIT de 570 e um resultado financeiro negativo de 300 milhões de reais. Mais de 50% ficou na mão aí dos bancos, das debêntures, esse tipo de coisa no mercado financeiro. Beleza? Mas, mesmo assim, eu entendo que foi uma atitude muito sábia da Fras-le em fazer esse investimento no local, no momento certo e no local correto, que é o mercado mexicano. As oportunidades, elas passam e você tem que pegar. E o que a Fras-le fez foi isso. Ela se endividou para pegar uma grande oportunidade de mercado. O que nós temos que observar agora nos próximos anos é a diminuição desse endividamento e os ganhos de escala, né? A sinergia da fusão
e das grandes aquisições, ela tem que vir para a mesa. E é isso que vai fazer, isso que vai destravar valor no preço da ação da Frasle. Eu acho que ela é uma excelente empresa, teve uma piora nos fundamentos agora estratégica, mas tem tudo para dar certo. Mesmo nesse momento ruim, né, nesse momento na qual o seu EBIT está sendo comido pelo lucro líquido, ela vai entregar aí um lucro líquido em 2025 aí na faixa dos 5%. Tá ruim? Eu acho péssimo, né? Todo mundo que conhece o canal já sabe que eu gosto de margem alta, porque problemas existem, mas a Frasle fez um crescimento inorgânico muito grande e acho que vale a pena. Meu amigo, eu tenho um vídeo no canal sobre a Frasle muito detalhado. Vou deixar aqui no final um tagzinho para você assistir e olhar. É bem mais detalhado que esse vídeo, beleza? Tu gostou do vídeo? Já dá um like, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações. E por favor, se você tiver alguma dica, alguma orientação, alguma crítica, coloca nos comentários. Vou ter muito prazer em avaliar. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.